Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, amigos da Rádio Brasil Central, amigos da Rádio FM 90,1, transmitindo em cadeia o Conexão Ambiental de hoje. Bom dia para você, meu amigo do Brasil, uma ótima manhã. Você que sintoniza nesse momento a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais e em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E bom dia para você também que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 5 de agosto de 2016, este é o programa de número 56. Bom dia, Ernesto Fleury. Muito bom dia, Emerson Kran. Pois é, e o programa de hoje vamos debater algo que tem a ver com o que vai acontecer a partir de hoje, né? Hoje, a abertura dos Jogos Olímpicos 2016, Rio de Janeiro, Brasil. E vamos tocar nesse assunto no que tange aí a dois temas muito importantes que a gente sempre debate aqui. Um é a questão ambiental, o legado olímpico, o seu lado ambiental e também o legado esportivo que os Jogos Olímpicos 2016 deixa para o nosso país. Para você, meu amigo ouvinte que quer participar do programa, fique à vontade. O telefone está fácil, anote aí, 32828780, o telefone da sua participação, e pelo WhatsApp 996709875. No Facebook, também temos a nossa página no Facebook aqui, programa Conexão Ambiental. Fique à vontade para participar, mandar pergunta, mandar algum questionamento. O tema que é bastante polêmico, não é isso, Emerson? Porque muitos dizem, apesar do grande investimento que houve na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, algo em torno de 40 bilhões de reais, existem ainda muitas críticas por parte desse desenvolvimento, entre aspas, que vamos dizer que é o legado da Olimpíada ali para a cidade, né? Isso não é uma coisa que aconteceu só aqui, que está acontecendo aqui no Brasil. A gente sabe também que em outros, nos últimos jogos, em outras cidades, pelo mundo, também aconteceram coisas semelhantes, problemas semelhantes, mas que no Brasil a coisa é peculiar aqui, o modo, né, como os nossos gestores públicos encaminham as políticas, encaminham tudo no que se refere, por exemplo, aí a um evento dessa proporção. E, se todos estão lembrados, na Copa do Mundo não foi diferente. É verdade. Né? Atrasos, principalmente atrasos no cronograma de entrega dos estádios, a questão dos equipamentos de mobilidade, seja metrô, seja BRT, seja VLT, ou seja, aquilo que era para facilitar, para desafogar o trânsito e facilitar a mobilidade urbana, a mobilidade dos pedestres, a mobilidade de motoristas, ciclistas, enfim, ficou a desejar desde o evento Copa do Mundo. É verdade. E nas Olimpíadas parece também que não foi muito diferente, embora parece que alguns avanços conseguiram. Talvez, eu não sei se a questão aí, Ernesto, de a Copa ter envolvido tantas cidades, né? Foi o país inteiro, várias capitais envolvidas, o evento foi descentralizado na Copa. No caso das Olimpíadas, foi numa cidade, tudo bem, uma imensa, a segunda maior cidade do país, a segunda maior região metropolitana do país, mas o fato de envolver apenas um governo, uma prefeitura, parece que não teve tanto problema nessa questão da mobilidade, embora
muitos equipamentos ainda vão ser entregues depois das Olimpíadas. É verdade. E, sobretudo, falando da própria Baía da Guanabara, que é cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, e que não conseguiram revitalizar a Baía, e é um grande desafio da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma vez que lá se encontrava e se encontra ainda em estado de calamidade pública e grande poluição, inclusive até você vai lembrar, foi motivo de várias publicações na grande mídia dessa preocupação das delegações de esportes aquáticos sobre a realização ou não de algumas modalidades lá na Baía da Guanabara, dado o alto grau de poluição ali da Baía. Essa poluição da Baía da Guanabara não é de hoje, não é assunto novo, lembrando aí o nosso ouvinte que desde 1995 até hoje já foram gastos em projetos de despoluição da Guanabara algo em torno de 4 bilhões de dólares. De dólares, não são reais. 4 bilhões. Segundo os especialistas, um projeto de despoluição da Guanabara ficaria em algo em torno de 7 bilhões de dólares. Como é que ficaria a captação dos rejeitos que são despejados na Baía de Guanabara todos os dias? Porque acho que para despoluir ali, tinha que solucionar a questão do rejeito. Claro. Porque se continuarem jogando rejeitos lá... Existem inclusive vídeos que a gente vê, né? Ainda pelas redes sociais aí, Facebook, enfim, de despejo de esgoto in natura, o esgoto natural dentro do mar, dentro das baías. Então, é complicadíssimo. Isso não é diferente do que a gente vive aqui em Goiânia, por exemplo, ontem, esse período, né, que já começou mais seco, período de seca, acabaram-se as chuvas, há mais de 3 meses que não chove, os níveis dos córregos e rios cortam a região metropolitana de Goiânia estão baixos, né? E a gente sabe que muito esgoto ainda é jogado in natura nos nossos rios, nos nossos córregos, nos nossos ribeirões. Então, o que acontece? Aí o nível de dispersão desse efluente, desse esgoto, vai diminuindo. O que acontece? O mau cheiro é horrível. Ontem, eu moro aqui nas proximidades aqui, eu moro no Urias Magalhães, próximo ao Ribeirão Anicuns. Então, quando a gente vai se aproximando ali, a gente já sente o forte odor de esgoto. Aí você imagina isso numa proporção de uma baía, um grande braço de mar, que é no Rio de Janeiro, todo esse esgoto. Só que ontem eu estava lendo sobre aqueles emissários. Sabe o que são os emissários? São aqueles grandes dutos que são construídos, projetados mar adentro para jogar esgoto. Um dos mais antigos joga 7.000 litros de esgoto por segundo. É muita coisa. Ali, né, próximo às praias ali do Rio de Janeiro. São vários efluentes, não dá para nominar cada um. São dutos que são projetados, construídos mar adentro para dispersar esse esgoto. Teoricamente, onde eu estava lendo ontem, estudando esse tema, teoricamente diz que há um tratamento antes desse material ser jogado fora. Mas ao longo de 20 anos, o primeiro foi inaugurado em 1975, lá no Rio de Janeiro, você imagina correntes marítimas, vento, maré, faz o que hoje é um dos cartões postais, que é a Baía da Guanabara. Está totalmente poluído, inclusive notícia de que alguns atletas se recusaram a participar dos jogos aquáticos, porque com problemas futuro problema, né, de ter aí contaminação, problema de pele, enfim. Gente, né, vamos combinar. Ninguém quer mergulhar no esgoto. Né? Sem falar dos problemas que ocorrem também na questão da mobilidade urbana, que, de acordo com pesquisa e com a própria matéria veiculada em um grande portal de mídia, disse que está solucionado o problema. Mas para especialistas europeus, sobretudo alguns especialistas que estudam trânsito e mobilidade, diz que essa mobilidade que foi criada, aí os BRTs, o metrô, uma linha de metrô, parece 4 linhas de metrô, né, no Rio de Janeiro. Quer dizer, são linhas que vão atender somente a Vila Olímpica.
Né? E é por problemas de mobilidade que os nossos convidados ainda não chegaram aqui. Pois é verdade. Né? Os nossos convidados, teremos 2 convidados hoje aqui para debater conosco o nosso tema, o legado olímpico, ambiental e esportivo, estão presos no nosso trânsito devido ao quê? Devido a acidentes comum em praticamente toda manhã. E eles devem estar nos ouvindo nesse momento. Deve estar nos ouvindo, sim. Abraçar o José Bosco, né? Tá chegando daqui a pouquinho. E também o nosso Pitias Alves Lobo, professor lá do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, a CEPAI, UFG. Emerson, essa questão do legado olímpico é uma questão, a mesma forma do legado da Copa do Mundo, que a gente não viu até o momento. Esse legado olímpico é questionável, né? Profundamente questionável. Olha só para lembrar aqui o nosso ouvinte, na China, a gente está lembrado aqui daqueles 2 grandes e belíssimos estádios lá na China, lá em Pequim, que foram construídos, enfim, uma arrojada arquitetura. Até hoje não tem muito uso, incrível, numa China que é uma potência esportiva, e hoje estão lá 2 grandes, imensos estádios que não são usados com frequência, gera custo, né? E a gente sabe que as arenas, os estádios que foram construídos e reformados aqui no Brasil também geram um custo muito grande, e o uso a gente sabe não é corriqueiro, e principalmente os estádios que estão fora desse eixo onde o futebol é mais intenso, saiu de São Paulo, Rio de Janeiro, ali pelo norte, nordeste, o uso ele é pouco, isso gera um custo muito grande, a gente sabe, mas isso avisaram-nos sobre isso os especialistas, os críticos dessa estrutura toda construída, tanto para a Copa quanto para os Jogos Olímpicos. Espera-se que a Vila Olímpica, aquele imenso complexo que foi construído no Rio de Janeiro, tenha sim, após os Jogos Olímpicos, uso e utilidade para o povo, para a população, para nós, né? É verdade. E já está conosco o professor Pitias Alves Lobo. Ele é professor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, a CEPAI, UFG, mestre em Educação e doutorado em Educação pela UFG. Bom dia, professor Pitias. Doutorando, né? Bom dia. Bom dia a todos, parabéns ao programa Conexão por essa iniciativa. É um prazer estar aqui e tentar comunicar com a sociedade, né, as possibilidades, os limites e as contradições de um movimento olímpico que está se concretizando no ano de 2016 no Brasil. Professor Pitias, vamos começar por essas contradições aí, então, né? O que mais é contraditório num país, né, de proporção que nós temos? Vivemos aí há 2 anos uma Copa do Mundo que teve muitos problemas, e agora as Olimpíadas. O senhor, que é um estudioso, né, dos esportes, um educador físico, o que é mais contraditório dentro disso que o senhor falou, as contradições das Olimpíadas? Para entendermos a contradição, a gente tem que dialogar com um pouco da história. O que é o olimpismo, ou o movimento olímpico, em termos de cenário mundial? Para que ele foi feito, para que está sendo reproduzido de 4 em 4 anos? Em síntese, em poucas palavras, seria uma reprodução do sistema capitalista dentro de uma dinâmica corporal, de técnicas corporais aprendidas pelo esporte a serem desenvolvidas, simuladas, aprendidas e educadas e colocadas à sociedade como um modelo único padrão a ser atendido, assimilado e apreendido por toda a sociedade. Isso tem trazido algumas contradições e exclusões que, historicamente, a gente tem identificado em cada cidade que se materializa a Olimpíada. Qual foi o legado, por exemplo, de Barcelona, nas cidades que passaram, as cidades americanas que tiveram a Olimpíada? Isso tem sido questionado há muitos anos, não é só aqui no Brasil. É por onde essa Olimpíada passa. Ela agrega uma grande quantidade de capital constante de trabalho. E isso gera uma produção de mais valor para quem é empresário do ramo de engenharia, por exemplo, grandioso. Então, altas cifras de lucro para alguns conglomerados econômicos mundiais que a população, e aí vem a grande contradição, que não vem para o benefício da população, para a sociedade, para os trabalhadores. A grande questão que fica de legado,
Os condomínios que os atletas estão dormindo hoje vão ser utilizados enquanto possibilidade de moradia popular? Não acredito nessa possibilidade. Não acredito. Não acredito na possibilidade disso servir enquanto marca educativo e pedagógico, inclusive no esporte e na educação física brasileira. Interessante as ponderações, e já está conosco aqui o José Bosco Dalla Pietà Carvalho, jornalista publicitário, palestrante, terapeuta holístico com formação na Europa, Índia e Estados Unidos. Ufa! Bom dia, seu Bosco, tudo bom? Bom dia! Consegui vencer o trânsito. Pois é, os nossos convidados aqui ficaram... A gente estava falando aqui sobre mobilidade urbana um pouco antes de vocês chegarem, e não por acaso vocês dois estavam envolvidos aí com detalhes e aspectos da nossa mobilidade, que é justamente quando acontece um acidente. Eu fiquei um pouco engarrafado também por conta de um acidente ali na Avenida E, de um motociclista, né? Inclusive tinha acabado de acontecer, assim... Às vezes a gente fica um pouco contrariado com a forma como muitos motociclistas se utilizam, né, das vias públicas, às vezes deixa a gente nervoso, mas a gente vê um ali deitado, estatelado ali, né, jogado no asfalto, assim, eu me condoí, fiquei assim, triste de ver aquela situação, porque a gente sabe uma realidade aqui de Goiânia, que a cada 2 dias, eu não sei se vocês têm eu vi essa informação, a cada 2 dias temos um amputado pelo gente, a cada 2 dias, isso é grave, isso é muito. Sem falar, né, das muitas mortes, né? Todo o custo social que se envolve, né? O custo social, o custo financeiro, né? Tudo. E tudo isso sobrecarrega o já carregado, né, Sistema Único de Saúde, enfim. Bosco, sejam bem-vindos para mais um programa, mais um bate-papo, né? Estávamos aqui conversando com o professor Pittias, né, sobre esse legado, e ele estava fazendo um histórico, né, do que é o que significa, né, em termos do capital, né, que transforma as cidades, transforma o país, quando sempre traz jogos igual foi da Copa. Eu acho que a Copa também pode ser comparada, né, em termos desse histórico que você fez, professor. É interessante, mas vamos chamar isso, comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Voltamos pela Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1 com Conexão Ambiental, hoje debatendo sobre a questão do legado olímpico, sobre os benefícios ou não que a Olimpíada traz ao país, falando também sobre mobilidade urbana, falando sobre o inchamento das cidades. Eu quero perguntar para o Bosco aqui rapidinho, Bosco, esses eventos que mexem com a cidade no âmbito de moradia, né? Essa baixa distribuição de renda que ocorre no Brasil, poucas moradias, sobretudo para as populações mais carentes. Muitos tiveram que sair de suas comodidades e bairros, sobretudo na questão do Rio de Janeiro. Isso gerou problemas do ponto de vista social e econômico. E isso é pouco mostrado na grande mídia, né? Na verdade, eles não tiveram que sair, eles foram saídos, eles foram expulsos, eles foram espancados, eles receberam pressão de todo tipo da polícia, das autoridades constituídas por um poder podre que não se interessa pelas pessoas, se interessa somente pelo capital e pelo prestígio que esse aparente festival de besteiras que vai acontecer agora, não em relação aos atletas, mas em relação a todos esses políticos canalhas envolvidos numa situação em que o Brasil precisa de criar vergonha na cara e todos só fazem o circo. Aliás, nem o pão existe mais. Antigamente em Roma era pão e circo, hoje nem o pão direito existe mais. O pão, até que existe por aí,
nem é pão de verdade, é um monte de produtos químicos que tem uma apresentaçãozinha razoável. Bosco, dentro disso que o Ernesto, mais ou menos. Dentro disso que o Ernesto falou, essa grande expulsão de pessoas, eu fico analisando do ponto de vista da comunicação, da informação, do jornalismo, que é a nossa área aqui. Eu vi desde da Copa algumas notícias que eu acho interessante, que a gente vê a notícia, mas a gente tem que aprender a ler, né, o que está por trás da notícia. Então eu via muita criação de hostels, né, aqueles pequenos hotéis nas comunidades, nas favelas. E era um italiano, um alemão, um holandês que comprava 5, 6, 7 barracões e montava isso, montava. Mas uma pergunta ficava, peraí, como é que eles compravam? E as pessoas que foram ou eram donas dessas casas, né? Para onde foram? Justamente isso, foram as pessoas que tiveram que abandonar suas casas, né? Pelo alto custo que ficou morar nessas comunidades, para algumas pessoas. Claro, existe um certo tipo de estrangeiro, e com a facilidade da legislação brasileira, que agora permite que você com $50 mil possa comprar sua permanência no Brasil, ou seja, você investe em algum projeto, você prova que você tem os $50 mil, e aí você pode fazer alguma benfeitoria no Brasil, e você está comprando o direito de permanecer aqui como estrangeiro. Então, o Brasil é um país que se vende com muita facilidade. E é evidente que, assim como em qualquer outro lugar do mundo, estrangeiros também têm uma avidez e um certo tino comercial para ver onde é que eles podem ir para poder faturar mais, entende? Onde tem eventos desse tipo, sempre corre muito dinheiro, sempre tem gente que vem, apesar de todos os não venha, que algumas pessoas criaram, e de toda a situação de poluição, de contaminação, de insegurança, de zika. Uhum. Professor Pitts. Eu ia até perguntar, viu, Clã, com relação a essa questão de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, eventos grandiosos, mundiais, que envolvem grandes cifras, e falando especificamente da qualidade do desporto brasileiro. Professor Pitts, você acha que com esses grandes eventos, isso de uma certa forma fortalece os nossos atletas, as nossas instituições, aprimora, vamos dizer assim, essa questão, uma vez até dos grandes, aí a gente tem visto, dos grandes, das grandes denúncias de corrupção envolvendo a CBF, FIFA e outros órgãos aí mundiais. Você acredita que esses grandes eventos trazem essa visibilidade e melhoram o nosso desporto de uma forma geral? Antes de conversarmos sobre a contribuição ou não da esfera esportiva enquanto alto rendimento que o olimpismo representa, a gente tem que se perguntar que benefício fica enquanto saúde coletiva para os brasileiros, para os trabalhadores. Vende-se muito fácil que o esporte é saúde. E o fetiche desses elementos escondem dimensões inumanas, como doping, treinamento precoce infantil, a padronização de movimentos que excluem aqueles que mais precisam da atividade física, exercício físico para a qualidade de vida. O gordinho, o diabético, os acometidos de doenças próprias do sistema capitalista, visto a dimensão que isso incorpora dentro da indústria farmacêutica, alimentícia, padrões de corpo e de estética a serem vendidos com muita facilidade, e nem todos estão inclusos nisso. Agora, enquanto perspectiva de alto rendimento, o Brasil não fez um investimento no sentido de ser, digamos, segundo ou primeiro medalhista enquanto composição. A composição que foi realizada foi para uma Olimpíada, enquanto marca estrutural, para continuidade dos conglomerados esportivos que estavam já historicamente enraizados. É bom que se diga isso. O Brasil, ao meu ver, vai saltar no número de medalhas esse ano? Ao meu ver, vai. Sem dúvida alguma. Vai, porque houve todo um investimento e um preparo para isso dentro dessa lógica que as Olimpíadas
determina. Mesmo Sim, dentro dos fatores que ele apontou, que são seríssimos, né? Sobretudo a questão do doping. Dentro dessa perspectiva, o que fica de marco para a educação física brasileira e para o esporte? Eu acho que são marcos muito mais contraditórios e negativos do que positivos. Os lugares e os espaços onde todas as Olimpíadas passaram deixaram marcas também deletérias. E são informações que não chegam diretamente a nós. A grande mídia não vai passar isso. O senhor você como pesquisador da área é que tem acesso a esse tipo de informação, né? O professor Pittas, dentro disso que você falou, então, qual me perdi aqui na minha pergunta aqui, sobre, né, políticas de esporte na escola. Qual seria a finalidade, então, do esporte na escola? A política de esporte, né, nas escolas tem alguma conexão com esses eventos nacionais ou internacionais? Ou seja, a partir da escola já se molda a intenção é moldar esse atleta para o país conquistar medalha, né? O país quer formar esportistas para competir, só isso? Existe uma grande diferença de esporte na escola e o esporte da escola. O na escola é uma invasão da instituição esportiva com todos os seus elementos, inclusive esses marcos que determinam o fenômeno esportivo, o doping, a competitividade, o recorde, a racionalização do treinamento esportivo, a cientificização desse treinamento e a padronização de movimentos. Esses marcos mais excluem do que incluem a grande maioria dos alunos brasileiros nas aulas de educação física ou nas iniciações esportivas. Agora, quando se fala o esporte da escola, existe uma tematização pedagógica desse fenômeno esportivo dentro das práticas corporais esportivas que vão ser rigorosamente trabalhadas por aqueles profissionais ou professores de educação física que têm enquanto visão de homem, de mundo de sociedade, que a educação física é uma prática social, pedagogizada no interior da escola, que necessita, para além da mera prática, do ativismo, um adensamento teórico-metodológico para entender esse fenômeno e para democratizar as práticas corporais a todos e a todas. Aí, Bosco, recai sobre nós, comunicadores, jornalistas, né, um pouco dessa ausência de estar conectado com esse tipo de pensamento, né? E divulgar mais, falar, você, né, que está lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul do país, você é nosso ouvinte, você é nosso leitor, a coisa não é bem assim, né? E a gente às vezes tropeça, né? Eu faço isso como uma meia-culpa também, a gente tropeça na forma de se colocar isso ao público, porque pela grande mídia, pelos grandes jornais, esse tipo de informação não chega. Até essa informação, ela é difícil de chegar a essas pessoas e a todas as pessoas, porque elas estão tão acostumadas a escutar mentira, que quando você fala alguma verdade, elas falam, esse cara é louco, entende? E foi assim que sempre os chamados defensores da natureza, ambientalistas e ecodesagradáveis, biodesagradáveis, xiitas, ecochatos, não foram ouvidos, entende? Então, as pessoas, na verdade, elas escutam aquilo que elas são. E se uma criança até os 7 anos de idade não recebe a informação necessária para que ela aprenda que ela faz parte disso tudo que está aí, ela vai continuar com essa ilusão de que ela é destacada do todo, entende? Essa ilusão que conduz a humanidade para a própria destruição. Então, colocando isso em termos de Olimpíada, nós vamos bater recordes de mentiras durante essa operação, para poder fazer de conta que isso aqui é um país maravilhoso, que tudo está dentro da mais perfeita ordem e que nós conseguimos fazer uma Olimpíada maravilhosa. Assim Bosco, como nós fazemos carnavais todos os anos, maravilhosos. Bosco, uma das polêmicas que aconteceu já no início das obras das Olimpíadas lá no Rio de Janeiro foi uma área de preservação ambiental que foi escolhida para ser o campo de golfe, né?
Não é uma modalidade, não é tradição no Brasil, golfe, né? Pelo menos até onde eu saiba, o professor Pittias pode esclarecer isso melhor, mas aí é um custo de 60 milhões, implantou-se um belíssimo campo de golfe, né? Gramado para receber, e numa área de preservação ambiental. Tá, enquanto isso, a Baía de Guanabara recebe 21 milhões de metros cúbicos de lixo líquido por minuto. Ou é por segundo? Não sei agora. Mas não importa. Enquanto o pessoal investe na fachada, entende? A casa toda por dentro é podre. Entende? Então, inúmeros atletas que treinam nessas águas poluidíssimas, eles têm que voltar para os países e receber tratamentos com antibióticos fortíssimos, porque as infecções que eles pegam nessas águas nojentas são assim quase que indebeláveis. E infecções essas que a gente estava falando até antes sobre exatamente. Alguns atletas que não virão, né? Que já... Com certeza, porque a promessa de que iriam despoluir era pura fachada. Ninguém tem compromisso com nada. Entende? Da mesma forma que a Zilma, Zica com Dilma, parece que fica Zilma, né? Então, ela prometeu em Paris que ia fazer o Brasil ficar lindíssimo, maravilhoso com relação às metas do século, e aí chegou aqui no Brasil, ela assina um monte de outros decretos que exatamente contradizem aquilo tudo que ela falou lá em Paris. Então não existe um compromisso nem com aquilo que esses políticos boçais falam. E não foi uma questão, por exemplo, de falta de recursos? Não, recurso tem, mas acontece que eles querem desviar para o bolso deles. Entende? Essa coisa nojenta chamada político devia acabar, porque polis significa povo. Só que existe uma profissão aí de uma cambada de aproveitadores das instituições que desvirtuam tudo. Eles só trabalham em benefício próprio. Entende? Mas a consciência está mudando. Entende? Tem um monte de movimentos aí que dizem o seguinte: se o seu vereador não fez nada nesses últimos 4 anos, rua para ele, não vote mais nele. Professor Pittias, nessa questão estrutural da educação, que a gente está notando algumas falhas aqui, e falando também dos investimentos pontuais que o governo fez em decorrência dos Jogos Olímpicos. E aqui o Zé Ulisses, professor de Educação Física, está lá na base com os alunos. Você vê perspectiva de melhora nessa conscientização aí, eu digo, do cidadão, que viu, que está pouco vendo esses investimentos aí, né? Mais a nível de Rio de Janeiro e com grande comoção popular, dizendo muitas coisas acontecendo, um verdadeiro reboliço lá no Rio de Janeiro está acontecendo sobre essa questão justamente dessa má distribuição aí, né? Porque as escolas estaduais, municipais sempre são deixadas de lado, à margem, e esses grandes, vultuosos investimentos na Olimpíada, será que isso pode gerar no cidadão esse sentimento de insatisfação e cobrar dos seus governantes? Nós temos que ver primeiro como é que foi o cenário de composição de tudo aquilo que foi um preâmbulo, que seria a Copa do Mundo e a Olimpíada. Primeiro, enfim, houve 2 conferências nacionais de esporte e lazer no Brasil, com ampla participação democrática de municípios, estados e o sistema federativo, que foram posteriormente, na ameaça de ter uma terceira conferência, ou quarta, né, e assim, foram afogadas por esses mesmos conglomerados esportivos, empresariais, e aí não dá para deixar de citar CBF como exemplo, um ícone de exemplo, né, nesses elementos. Quando a gente fala de esporte na escola e da escola, envolve tudo isso. A dimensão do alto rendimento entra em cifras altamente lucrativas e que reproduzem o sistema do capital que temos hoje. Os debates dessas conferências que o senhor falou foram boas, foram produtivas? Eu fui delegado de todas as conferências que foram altamente produtivas, mas marcados por interesses, inclusive na criação de uma loteria para salvar os clubes endividados com dinheiro do povo. Né? Sempre. Foi uma
proposta que veio e aprovada de conferências nacionais de esporte e lazer, mas que estava o Clube dos 13, CBF, todos, quando se fala de participação democrática, existe também a famosa e atual, conjuntural e estrutural luta de classes, dentro desse bojo todo. Então, bem-vindos. Tem empresários, tem interesses, tem trabalhadores, tem professores, profissionais e pessoas que trabalham, se envolvem no âmbito do tempo livre e lazer, que vão também confrontar ali seus interesses. Mas o que preponderou, infelizmente, foi uma grande possibilidade de mudança dentro do cenário, mas o que preponderou foi a hegemonia do grande capital no esporte. Quer dizer, vocês se reúnem para amadurecer uma ideia, uma concepção embrionária de como fazer a educação e como fazer o desporto brasileiro se desenvolver com qualidade e não nessa questão de alto rendimento e visando apenas o lucro. E você nota essa guerra de classe. E você também nota que esse pessoal que tem um dinheiro, que tem um domínio, são mais organizados que a sociedade como um todo, no debate em si? Eles têm a hegemonia das ideias, a hegemonia material, portanto, não é simplesmente uma questão de melhor organizados. Certo. Eles respondem a uma certa estrutura do sistema, e que por isso, o que provoca? Alguns movimentos de contra-hegemonia, de contra-direção. Só que esses movimentos não são contra uma direção que já está estabelecida há um cenário há muitos anos. Então se torna difícil. O papo tá bom, mas a gente vai dar uma rápida parada, porque tem um comercial, daqui a pouco a gente retoma o Conexão Ambiental, debatendo as questões do esporte olímpico, do legado da Olimpíada para o Brasil. Conexão Ambiental. Bom dia, meu amigo que está no trânsito neste momento. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você sintonizado na FM 90,1 ou também no AM 1270, programa Conexão Ambiental pela Rádio Brasil Central. Agora começando o terceiro e último bloco do programa e hoje debatendo a questão dos Jogos Olímpicos, o seu legado e a questão também, sobretudo, da cidadania. Será que os Jogos Olímpicos, da forma como está, e dos investimentos que foram feitos, gera em si cidadania, bem-estar à população, ou só visa o lucro, ou só vai dar lucro para poucos hegemônicos e países e conglomerados que se servem disso? Conosco hoje os nossos convidados, José Bosco Dalla Pietà Carvalho, ele é jornalista, publicitário, palestrante, terapeuta holístico com formação na Europa, Índia e Estados Unidos, e também o Pítias Alves Lobo, professor do Centro do Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPA e UFG, mestre em Educação e doutorando em Educação pela UFG. O Emerson ia retomando? Professor, professor Pítias, uma coisa que sempre me incomoda quando a gente convida aqui gestores, tanto em nível municipal, estadual, raramente a gente esteve aqui federal, né? Difícil trazer esse povo aqui, mas que a universidade, né, com todas as contradições também que existem dentro dela, mas a maior geradora de conhecimento científico, né, tem dificuldades de justamente de transpor esse conhecimento, esse novo conhecimento, esses novos conhecimentos, novas práticas para o cidadão, para a população, para os municípios, para os estados, né? Eu fico incomodado e sempre eu cutuco, eu provoco os gestores quanto a isso, né? Por que essa dificuldade? Onde está a dificuldade? Eu vejo nas suas respostas, né, o quanto a universidade, no caso aí, a educação física, teria para colaborar, né, com o amadurecimento melhor ainda das nossas crianças, dos nossos jovens, mas o poder econômico, como o senhor bem colocou aí, né, nas duas conferências nacionais que aconteceram e que você participou, fica esse não legado, né? Bem, antes de adentrar propriamente no tema, a gente tem que esclarecer que historicamente, né, há uma fragmentação daqueles que pensam e daqueles que fazem, do corpo e alma.
próprio da constituição da educação escolar brasileira e da educação ocidentalizada, diga-se de passagem. Então o corpo ficou delegado a um segundo plano, a sua corporalidade. A educação física, enquanto disciplina curricular, ela vem tentar suprir e refletir sobre os diversos fenômenos da cultura corporal historicamente enraizados, dentro deles o esporte, a ginástica, a capoeira, as lutas, a dança, etc, etc. E adentra-se aí um cenário de inquietações, onde se coloca que aquele que pratica a prática corporal não pensa, não reflete. Historicamente ficou muito enraizado, principalmente nos anos 70 com a ditadura militar. Era um ensino tecnicista, era um ensino que mais excluía do que incluía, aquele gordinho, magrinho, aquele com pouca coordenação motora, não era incluso nas aulas de educação física, ele acabava se afastando. Os maiores de 30 anos também, aqueles que mais precisavam, também eram excluídos. As mulheres grávidas, os diabéticos, aqueles que trabalhavam, aqueles que mais necessitavam do exercício físico, da tematização, da qualidade de vida e da saúde pelo viés e reflexões trazidas pela educação física, foram escanteados. E isso influenciou, por exemplo, hoje, né? Porque você falou década de 70, temos aí 30, 40 anos, então a geração de hoje, nós aqui, estamos com alguns problemas ou sérios problemas devido a essa exclusão que o senhor falou aí. Sem dúvida. E ergue-se hoje uma grande possibilidade. Problemas de saúde mesmo. Saúde, né? Eu falo um dos pontos a serem tocados, a saúde, né? E é bom que se questione, pergunte a estrutura que esse alto rendimento produz. O que está por trás disso? Acho bom o alerta que nós estamos dando aqui. O esporte de alto rendimento produz doping. Produz a anti-saúde, inclusive. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Você está falando com uma pessoa que já foi judoca, foi aluno do Sensei Shiozao, o primeiro judoca brasileiro a participar de uma Olimpíada. Com orgulho eu falo isso. E tenho certeza também que eu sou admirador das grandezas humanas, dos limites humanos. Mas o que está por trás da superação dos limites? Que condição inumana nos coloca? Então a produção do cidadão está nos marcos dessas problematizações todas. A produção de um cidadão crítico, reflexivo e que possa transformar a sociedade ainda está em passos de tartaruga. E a gente vê, Bosco, por exemplo, isso que o professor Pitts está falando, quando o esporte ele é usado, e ele é usado como ele é colocado, né, ele é, como se diz? Utilizado pelos governos para se promover, né? Promover os seus governos. A gente viu na década de 80, quando a União Soviética boicotou os Jogos de Atlanta, e depois também quando os Estados Unidos boicotou as Olimpíadas de Moscou, né? Porque também os jogos são utilizados, né, pelos seus governos. Circo. E com pão de baixa qualidade, né? Como você falou aí. Tem uma palavrinha em alemão que eu vou falar, porque ela é muito feia, chama Missbrauch, que é abusado. Eles, na verdade, usam essa situação toda para abusar das pessoas. E o que o professor Pitts falou aqui tem uma relação muito forte com a realidade que nós vivemos hoje, que é o fato de que uma realidade criada durante a ditadura está se refletindo em tudo que acontece no país hoje. Entende? Essa sociedade, da forma em que ela é fruto de todos os desacertos horrendos que foram praticados na ditadura. Destruíram as lideranças naturais, e o que nós temos hoje? Um monte de políticos canalhas. Entende? Porque as lideranças naturais ficaram com medo de falarem aquilo que eu estou falando aqui. Eu mesmo deixei de terminar o meu curso de jornalismo, porque meus colegas queriam me bater porque eu ria das piadas do professor que eles não entendiam. Entende? Então essa cambada de burros continuou e se formou e praticaram jornalismo aqui em Goiás. Então, quer dizer,
eles continuaram fazendo a mesmíssima coisa que eles faziam antes, porque eles não entendiam a sutileza das piadas de um professor que criticava a ditadura, e eles preferiam bater no professor, não quiseram bater nele, porque seriam expulsos, mas ele me disse, olha, você tem que cair fora daqui porque o pessoal está a fim de linchar. Então, essa realidade que nós temos hoje é fruto da falta de coragem do brasileiro de enfrentar a sujeira que ele mesmo produz, entende? E se nós temos hoje uma sociedade que está muito mais voltada para o ódio, é porque essa sombra que foi enfiada para debaixo do tapete, ela, de uma certa forma, ela quer se manifestar. E ela nos assombra também, né? E ela nos assombra também. E nos assombra também. Nessa questão estruturante da sociedade olhar para si e sair com esse ódio, fazer essa reflexão, auto-reflexão, falando do cidadão também como parte dessa sociedade, Bosco, não seria necessário, de acordo com o professor Pitcher dizendo também, que precisaria de aspectos que estruturasse melhor para formar esse cidadão crítico? Seria fácil a gente cobrar do cidadão hoje, nesse status, dizer isso, mas não teria que ter espaço para formar? Dia desses, num debate aí, numa rede social, alguém falou, mas por que não ensinam essas empregadas domésticas a ler e escrever? Eu deixei uma lista de compras, ela não sabia fazer. Eu falei, e se ela souber ler e escrever, ela vai querer continuar a ser empregada doméstica? Boa pergunta, né? Acabou a discussão. Professor respeita a profissão da empregada doméstica, do trabalhador doméstico, hoje tem seus direitos, né? Felizmente. Claro, e também existe uma profissionalização muito grande nesse setor. Que é ótimo. Professor Pitcher, me agradou antes de ontem uma notícia, né, que saiu, enfim, pelo mundo todo, que foi aprovado no COB, no Comitê Olímpico, no COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, novas modalidades de esportes que foram aprovadas para as próximas Olimpíadas. Isto é e entre elas o skate, achei muito legal, muito bom. Nós estamos produzindo um material aí para TVs, né, com skatista, achei legal, entre outras modalidades que foram aprovadas. Isso é uma preocupação política ou esportiva? Sim e não, e ambas. Na verdade, a entrada do skate, surf, vamos lá comigo, skate, surf, escalada esportiva, beisebol, falta mais um no cenário todo, daqui um pouco eu lembro, surf, falei, mas enfim, o que isso representa enquanto uma normatização que vai adentrar nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Né, o esporte, para ser esporte, ele tem que compor um sistema federativo. Existem federações de skate, surf, né, que fortalecem um certo emblema, né, de esporte a ser consumido, a ser produzido, a ser reproduzido. Isso vem à tona, conseguiu sua materializar. E o karatê, agora lembrei. Karatê. Enquanto terra que gerou o karatê, que é o Japão. E isso são fenômenos que têm que ser produzidos a partir de uma consumação de produtos que estão vindo. E o esporte é um produto, uma mercadoria a ser consumida. E bem-vindos aos Jogos Olímpicos, maior shopping de reprodução, tudo, né? Articulação de padronização corporal a ser difundida, fomentada, divulgada e educada para isso. Né? Mas a grande questão, o Bosco tocou, vocês tocaram sutilmente nisso, mas existe no esporte uma questão que chama chauvinismo político, que são as disputas internacionais para quem produz o melhor sistema, não é só esportivo, sistema societário, sistema lucrativo. Era visível na época da Guerra Fria. Mas digamos que hoje nós vivemos uma neo-Guerra Fria hoje. Visto, por exemplo, que a delegação da Rússia no atletismo foi impedida de participar com a alegação de doping. Por que só a Rússia? Alto lá. O doping é generalizado. Alto lá. Quem vem disputar com Bolt a medalha de ouro, o americano, ele, na soma de afastamentos, ele soma 5 anos, mais ou menos, de afastamento por antidoping, alto lá. O Gray. Então eu estou alertando, e isso já é um alerta que nós da área já estamos falando há muito tempo. Não tem santinho na parada. Isso também
não me impede de falar que existem também, conheço atletas honrados e que vale a pena assistir o espetáculo esportivo a partir deles. Mas a dinâmica que gera o fenômeno esportivo hoje se adequa a um fenômeno industrial, que vai dialogar com a indústria farmacêutica, médica, que vai produzir o doping, o rendimento, e isso produz medalha. E isso enfatiza um certo sistema mercadológico esportivo capaz de falar ou a China ou o americano são melhores do que um ao outro. E detalhe, os cientistas fazer doping, fazer medicamento ou qualquer coisa que seja invisível nos métodos antidoping. A ciência nunca foi neutra. Ela tem as disputas internas e externas. É aquilo que a gente estava falando, Bosco. A ciência também é dogmática. Sim. É o poder do mais forte naquele momento que decide isso aí, né? Porque se o doping ele é generalizado, né? As forças se combatem, né? E como você deixou bem claro, professor Pittas, na Guerra Fria isso ficou muito bem claro, né? São processos industriais que entram nisso para vender, né? Na grande vitrine que é uma Copa, que é uma Olimpíada, e nós jornalistas na incumbência de tentar traduzir isso de uma forma mais consciente para a população, né? Para você, nosso ouvinte que está nos ouvindo, existe todo um glamour nesses jogos e existe toda uma expectativa do país por medalhas que, como o próprio professor Pittas falou, elas virão. Para o Brasil haverá um aumento porque houve um investimento nessa perspectiva de formar o atleta para produzir um resultado olímpico e conseguir uma medalha, seja ela de bronze, ou de prata ou de ouro, mas é o que está posto aí e nós temos um compromisso. Fala. Mesmo que nossas delegações brasileiras não consigam essa tal medalha ou melhorar o ranqueamento de medalhas, é prova de que isso é uma indústria que precisa ter e continuar esse investimento. Não adianta fazer um investimento de 2, 3 anos antes de uma Olimpíada e já cobrar destes atletas rendimento, né? Provavelmente o Brasil deve melhorar na questão de medalhas, mas ainda vai ficar bem aquém daquilo que muita gente está projetando. O programa está chegando no final e a gente quer agradecer profundamente a participação, embora um pouco atrasado, decorrente ao trânsito e tudo mais. Dos problemas da mobilidade. Dessa mobilidade, né? Dessa nossa cidade maravilhosa chamada Goiânia. Agradecer ao José Bosco pela presença, pelas suas falas, colocações. Obrigado, José. Cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. Goiânia é a capital do Cerrado. Mas é maravilhosa para todos os goianos também, seu Bosco. Eu gosto de piqui. Sim, é verdade. Tem essa bom. coisa do ufanismo regional. Tem. Mas, lembrando o Chiquinho, o novo garoto propaganda da Igreja Católica, que fez uma coisa muito boa recentemente, diz: questione tudo, até mesmo os dogmas da Igreja Católica. Vamos em frente. Parabéns ao Agradecendo também o professor Pittas Alves Lobo pela presença, pelas considerações, pelas falas. Obrigado, professor. Agradeço ao programa Conexão, a produção, ao Bosco pela primeira vez estar dialogando e participando de um programa como esse. Parabenizo também e a gente se coloca à disposição para futuros diálogos, para futuras intervenções, que eu acredito que pedagogicamente, no cenário da educação, a gente pode estar intervindo e contribuindo para uma sociedade melhor, para o esclarecimento, para as críticas que vão contribuir para a superação das mazelas sociais, culturais e materiais. Obrigado. Muito bem, o programa de hoje teve produção e reportagem de Mineia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, aqui na M, lá na FM. Nós tivemos o grande Samuel Pereira, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, a apresentação foi minha, Emerson Cran e Ernesto Fleury. Eu acho que eu errei a mesa de áudio aqui da M, né? É o nosso Frederico Pita. Obrigado aí, Fred. Conexão Ambiental termina neste momento e mais o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio Brasil Central, 1270 no AM e também na FM 90,1, frequência de qualidade.
Fica agora com o programa Fala Goiás com o Roberto Cândido na Rádio Brasil Central. E na RBC você vai ficar com a companhia de Ivan Munir com o programa A Vez do Brasil. Um grande abraço, até sexta que vem. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.